existe um tipo de silêncio, que não é apenas ausência de som. É um silêncio pesado, um silêncio que carrega dor. Um silêncio que vem depois de um momento difícil, quando tudo parece ter acabado. Depois da cruz, foi assim. O movimento parou, as vozes diminuíram, as pessoas se dispersaram. Aquilo que parecia tão vivo, tão cheio de propósito, agora parecia encerrado. O corpo de Jesus Cristo foi colocado em um túmulo. Uma pedra foi posicionada na entrada. E, naquele momento, tudo parecia finalizado. Sem continuação. Sem próximos capítulos. Para muitos, aquele era o fim da história. Talvez, para alguns, ainda houvesse lembranças. Palavras que ele disse, momentos vividos, mas, na prática, o que se via era silêncio. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de lidar. Quando algo termina, e parece não haver explicação. Quando tudo o que você esperava, simplesmente não acontece. Quando aquilo que parecia promessa, parece não se cumprir. E, se você já viveu algo assim, sabe como é: o vazio. A dúvida. A sensação de que tudo ficou para trás. E foi nesse clima que o tempo passou. Um dia, depois outro, e então, algo inesperado começa a acontecer. Não de forma grandiosa, não com anúncio, mas de forma simples, silenciosa, quase imperceptível no começo. Algumas mulheres vão até o túmulo. Talvez para honrar, talvez para lembrar. Talvez para lidar com a dor. Elas caminham até lá, esperando encontrar exatamente o que deixaram. Um túmulo fechado, uma pedra no lugar, um final confirmado. Mas, ao chegar, algo está diferente. A pedra não está mais como antes. O acesso está aberto. E, por um instante, tudo para. Porque aquilo não faz sentido. Não era para ser assim. Não era isso que elas esperavam. E então, vem a descoberta. O túmulo está vazio. E essa frase, por si só, muda tudo. Porque quebra completamente a lógica. Desafia o esperado. Transforma o impossível em realidade. O túmulo vazio não é apenas um detalhe. Ele é o centro. Ele é a virada. Ele é o ponto em que tudo o que parecia final se transforma em começo. Mas, naquele momento, ainda havia confusão. Ainda havia perguntas, porque, quando algo foge completamente do esperado, a primeira reação nem sempre é compreensão. Às vezes, é dúvida. Às vezes, é medo. Às vezes, é silêncio. Mas, aos poucos, a verdade começa a se revelar. Aquilo que parecia ausência, era presença. Aquilo que parecia perda, era vitória. Aquilo que parecia o fim, não era. E é aqui que toda a história da Páscoa se conecta. O cordeiro, o sacrifício, o sangue na porta, a proteção, a mesa, a cruz, tudo isso apontava para esse momento, para esse dia, para essa realidade, porque a morte não teve a palavra final. E isso muda tudo, muda a forma de ver a história, muda a forma de entender o sofrimento, muda a forma de encarar o fim. Porque, se a morte não teve a palavra final, então o fim não é definitivo. Então aquilo que parece encerrado, pode não estar. Então aquilo que parece perdido, pode ser restaurado. E talvez seja exatamente isso que essa história quer mostrar. Que existe algo além. Além do que os olhos veem. Além do que o momento mostra. Além do que a lógica explica. Existe uma realidade maior. E essa realidade se revelou naquele dia. Quando o túmulo foi encontrado vazio. E, aos poucos, a mensagem começou a se espalhar. Não como uma teoria, não como uma ideia, mas como um testemunho. Algo que foi visto, algo que foi vivido, algo que não podia ser ignorado. E aquilo que começou de forma silenciosa, se tornou impossível de conter. Porque a vida, quando vence, se manifesta. Ela aparece, ela transforma, ela alcança. E o que aconteceu naquele dia, não ficou preso naquele momento. Aquilo atravessou o tempo, chegou até hoje, chegou até você. E talvez você esteja ouvindo isso agora, e pensando no que isso significa. Na prática, na vida real, no dia a dia, e a resposta é mais profunda do que parece. Porque essa história não fala apenas sobre o que aconteceu. Ela fala sobre o que é possível. Ela mostra que o fim não é o fim. Que o silêncio não é ausência. Que o vazio pode esconder algo maior. E isso muda completamente a forma de viver. Porque traz esperança. Não uma esperança superficial, mas uma esperança real.
Uma esperança que permanece, mesmo quando tudo parece difícil. E talvez hoje, você esteja enfrentando algo. Uma situação que parece não ter saída. Um momento em que tudo parece travado. Uma fase em que a dúvida é maior que a certeza. E, se esse for o caso, essa parte da história é para você. Porque ela mostra que existe um depois. Um depois da dor. Um depois da dúvida. Um depois do silêncio. E esse, depois, pode ser surpreendente. Pode ser transformador. Pode ser maior do que você imagina. Porque, naquele dia, quando o túmulo foi encontrado vazio, não foi apenas uma vitória. Foi o início de algo novo. De uma nova forma de viver. De uma nova forma de entender. De uma nova forma de enxergar tudo. E talvez seja exatamente isso que a Páscoa sempre quis mostrar. Que a vida vence. Que o amor permanece. Que a esperança não morre. E que, mesmo quando tudo parece perdido, existe algo maior acontecendo. E agora, olhando para toda a jornada, desde o começo, desde o Egito, desde o cordeiro, desde o sangue na porta, desde a mesa, desde a cruz, tudo se conecta. Nada foi por acaso. Nada foi perdido. Nada foi sem sentido. Tudo apontava para esse momento. Para essa revelação. Para essa verdade. O túmulo estava vazio. E isso muda tudo. Muda o passado. Muda o presente. Muda o futuro. Muda a forma de ver a vida. Muda a forma de lidar com o que parece fim. Porque agora, existe uma certeza. A morte não tem a palavra final. E quando você entende isso, tudo muda. Tudo. Porque a história da Páscoa não termina aqui. Na verdade, ela continua. Em cada pessoa que entende. Em cada vida que é transformada. Em cada momento em que a esperança vence o medo. Porque essa não é apenas uma história para ser contada. É uma verdade para ser vivida. E talvez, tudo o que você precisava hoje, era lembrar disso. Que existe vida, mesmo depois do fim. Que existe luz, mesmo depois da escuridão. Que existe um novo começo. Mesmo quando tudo parece encerrado. Porque o túmulo estava vazio. E isso muda tudo.